Oi, gente, bom dia, gente. Sábado, mais um dia abençoado. Vamos finalizar a nossa semana para a glória de Deus. Gente, os nossos dias são desafiadores, não é verdade? Vocês já ouviram a seguinte frase: estou sendo tentado, estou sendo provado. Gente, eu já ouvi demais, até eu mesma já falei essas palavras. Nossa, eu acho que eu tô sendo provada. Vamos ver um pouco sobre isto. O nosso Deus, gente, a palavra do Senhor, ele vai falar lá em Tiago, capítulo 1 e o versículo 13, que Deus, ele não tenta ninguém. Está escrito assim: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Gente, há uma diferença da pessoa ser tentado e a pessoa ser provado. E nesta manhã de sábado vamos diferenciar essas duas palavras, tentação e provação. A palavra do Senhor vai nos falar que somos tentados pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos. Por isso que somos tentados. Mas a palavra do Senhor tem várias passagens, vários versículos falando que o Senhor, ele nos põe a prova. Gente, é diferente uma pessoa está sendo tentada e de uma pessoa que está sendo provada. A provação, sim, ela vem do nosso Deus. A palavra do Senhor vai nos falar lá em Deuteronômio, capítulo 8 e o versículo 2. Lembra como nosso Deus guiou vocês pelo deserto estes 40 anos. Durante esta longa caminhada, Deus o humilhou e o pôs à prova, para saber se estavam resolvidos a obedecer aos seus mandamentos. Olha só, gente, aqui Moisés, ele fala para o povo: vocês estão sendo provados. O próprio Deus está pondo vocês à prova. Durante esses 40 anos, foi Deus que permitiu todo este tempo aqui no deserto para provar a intenção do vosso coração, para provar se vocês realmente iam obedecer aos mandamentos dele. Então, o povo de Israel estava saindo do Egito, né, gente? Conhecemos bem esta história. Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito. O povo, ele estava ali acostumado com aquela vida lá no Egito. Quando a gente vai ler toda a história, toda a caminhada que o povo faz no deserto, vamos ver um povo murmurando muito, né, gente? Falando que era melhor quando eles estavam lá no Egito. Olha só que posicionamento deste povo. Por isso Deus, ele provou o povo durante 40 anos. E infelizmente a primeira geração, ela foi reprovada, né, gente? Gente, era uma grande bênção, uma grande vitória. Eles estavam ali a caminho da sua vitória, a caminho da terra prometida. Era muitas bênçãos que estavam aguardando aquele povo, aquela geração. E Deus queria saber se o coração deles estavam no Senhor ou nas bênçãos que o Senhor tinha para entregar para eles. Nesta manhã de sábado, vamos ver a diferença de uma pessoa provada e uma pessoa tentada. A palavra do Senhor vai nos falar em Provérbios capítulo 17, o versículo 3. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas
É o Senhor Deus que mostra realmente quem as pessoas são, quais são a intenção do seu coração. Então, só Deus pode provar a intenção do nosso coração. A palavra do Senhor vai nos falar também em Jeremias capítulo 17, o versículo 10. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Foi o que aconteceu aqui durante a caminhada do povo no deserto. O Senhor, ele pôs à prova os sentimentos, o coração, conforme aquele povo ia caminhando, ia vivendo dia após dia. O Senhor ia examinando seus pensamentos, ia pondo à prova o seu coração, e de acordo com o que eles faziam e falavam. A palavra do Senhor vai nos falar que esta primeira geração que saiu do deserto era um povo que murmurava demais, reclamava de tudo, desejou até retornar para o Egito, desejou retornar para a escravidão, né, gente? Olha só como nosso Deus é. Ele nos põe, gente, à prova. Ele nos prova para ver a intenção do nosso coração, se realmente estamos esperando no Senhor ou se estamos com o coração apegado ali nas coisas materiais, em pessoas, em bens materiais. Olha o que vai nos falar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vai falar assim a palavra do Senhor, no capítulo 2 e o versículo 4. Deus quer que falamos, porque ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Foi o que Paulo falou ali para os irmãos de Tessalonicenses. O Senhor, ele põe à prova as nossas intenções. Foi o que o Senhor fez com aquele povo no deserto. O Senhor pôs à prova as suas intenções e infelizmente eles foram reprovados, né, gente? Então, o Senhor, ele não tenta ninguém. A palavra do Senhor vai nos falar que a gente é tentado pelos nossos próprios desejos. E quando o Senhor, ele nos põe à prova, é para saber como que está o andamento do nosso coração, como que anda realmente as nossas intenções e pensamentos. Temos que estar, gente, atentos e vigilantes. Temos que saber discernir uma tentação de uma provação. A palavra do Senhor vai nos falar que Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aquilo sim, gente, é uma tentação. O inimigo, ele tentou o nosso Senhor Jesus Cristo através da palavra, e com a palavra o Senhor, ele foi aprovado. O nosso Deus, o nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo não caiu na cilada do inimigo. E tem muita gente aí sendo tentado pelo inimigo, sendo tentado pelo diabo e falando que está sendo provado. Gente, quando Deus, ele nos põe à prova, ele já sabe se vamos suportar ou não. O povo lá no deserto foram 40 anos de prova. Deus, ele deu 40 anos de oportunidade para o povo se arrepender, e o povo não se arrependeu. Infelizmente, gente,
eles não souberam discernir, se revoltaram contra o próprio líder e contra o próprio Deus. Manhã de vigilância, o Senhor, ele não tenta ninguém. Se você está sendo tentado, é pelo desejo da sua carne, é pelas suas próprias vontades. Ou então vigie, será que você não está dando alguma brecha para o inimigo? E é o próprio diabo que está ali tentando, porque ele sim, gente, ele tenta todos os dias, mas o nosso Senhor, ele nos prova para nos aprovar. Uma pessoa que foi aprovado, gente, provado pelo próprio Deus e aprovado, é o nosso irmão Jó. Conhecemos bem a história. O homem, ele foi provado pelo próprio Deus, e para a glória de Deus, ele foi aprovado. O nosso Senhor, quando ele nos põe à prova, com certeza é para a gente amadurecer alguma área da nossa vida, é para quando a gente conseguir aquela bênção que o Senhor preparou para nós, estar sendo forte, está sendo fortalecido para receber as bênçãos do Senhor na nossa vida, para que as bênçãos do Senhor não venham ofuscar a sua glória, tá bom, gente? Então, nesta manhã de sábado, uma palavra abençoada, que se você estiver sendo provado pelo nosso Deus, tenha paciência. Tem uma terra prometida esperando por você. São muitas bênçãos. Deus, ele não quer te perder para bênção nenhuma. O Senhor, ele quer você independentemente das bênçãos que ele tem para te dar. Então, quando ele prova, gente, é porque ele sabe da sua intenção, sabe se você vai dar toda a honra e toda a glória para ele ou não. Então, sábado de refletir, sábado de vigilância, tá bom, gente? Quando Deus prova, é para ser aprovado. Não caia na cilada do inimigo. Vigie, feche as brechas, tá bom, gente? Um sábado abençoado para todos nós, que o Senhor, ele venha nos fortalecer durante as provações, que venhamos estar atentos, porque o Senhor, ele tem grandes bênçãos para nos entregar, mas temos que estar preparados para receber. Amém? Que esta manhã de sábado seja uma manhã de bênçãos na sua vida. É o que eu desejo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?